A paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 ao versículo 23, que diz assim a palavra do Pai. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas as servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amados, nós vemos aqui que Davi, ele teve essa missão. A palavra do Senhor vai dizer que Israel e os filisteus, eles entraram em uma guerra, em uma peleja, e os filisteus venceram Israel. Os filisteus, eles tomaram a arca do Senhor, eles tomaram a presença do Senhor ali de Israel, e a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele foi, aleluia, Jesus, capturar a arca, trazer a arca novamente para a Terra Santa, trazer a arca novamente para Israel, para o lugar devido, para o lugar de direito. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, queridos, está falando aqui sobre a sua mulher. Vai falar sobre Mical. E hoje nós vamos falar dessa mulher. Essa mulher, queridos, que com decorrer da sua vida passou por situação, queridos, por traumas. Nós vemos traumas que não foram curados, traumas que geraram feridas, que a impossibilitou dessa mulher de gozar, de vibrar, até mesmo de algumas conquistas relacionado com ela. A arca estava, queridos, sendo trazida novamente para casa. Isso era motivo de alegria. Isso era motivo de satisfação naquele tempo, para aquele povo, para Davi, para todos aqueles que estavam ali envolvidos naquela celebração da arca. E Mical, queridos, foi uma mulher que no início do relacionamento com Davi, nós lemos que, lendo para trás, nós vemos que Mical, ela mostrou-se uma companheira. Mical, ela mostrou-se uma mulher disposta a qualquer coisa, para estar do lado de Davi, para estar do lado do seu esposo e também para livrá-lo das mãos do seu pai. Lendo aqui 1 Samuel, nós vemos a perseguição que houve de Saul contra Davi. Saul a todo tempo ali estava perseguindo, estava querendo matar Davi. E nós vemos que Mical, ela a todo tempo, ela defendia seu esposo. A todo tempo, ela estava disposta a fazer algo para estar ajudando, para estar livrando ali Davi das mãos do seu pai. E Mical, queridos, ela enfrentou barreiras. Mical, ela enfrentou problemas. Mical enfrentou situações. E nós vemos que com o decorrer da sua história, essa mulher enfrentou desertos, ela enfrentou situações, queridos, que geraram traumas dentro dela. E é desses traumas que eu quero dizer. Traumas, queridos, não curados, geram comportamentos reprovados. Quero repetir novamente para você. Traumas não curados geram comportamentos reprovados. Temos que entender, queridos, que os nossos comportamentos, atitudes, definem o nosso destino.
Nós vemos que os céus, queridos, nos dá oportunidade para sermos melhores. O Senhor, aleluia, nos dá oportunidade para perdoar. O Senhor nos dá oportunidade para amar. Aleluia, Jesus, para sermos curados. Aliás, quem de nós, queridos, já não passou por situações que marcaram? Quem de nós já não passou por situações que feriram, que machucaram? Mas diante dessa escolha, diante dessa situação, pessoas decidiram ser curadas, pessoas decidiram viver aquilo que Deus tem reservado para elas, aquilo que Deus tem reservado para todo aquele que nele crê. Nós, lendo essa passagem, eu entendo, queridos, que traumas não tratados nos tornam uma pessoa fria. Traumas não tratados nos tornam uma igreja fria. Traumas não tratados nos tornam, aleluia, Jesus, uma esposa fria. Não é verdade? Traumas não tratados nos tornam uma pessoa insensível, uma pessoa insegura, uma pessoa com os ouvidos tapados a ouvir a voz do Senhor. Não permita que esses traumas te dominem, queridos. Não permitamos que esses traumas venham nos manter em cativeiro. Mas libere esses traumas. Resolva hoje ser tratado. Para que esse trauma ele não te paralise. E de alguma forma interfira no teu relacionamento com as pessoas, no teu relacionamento, aleluia, Jesus, com o teu cônjuge, no teu relacionamento com pessoas, no teu convívio. E eu quero falar com você sobre alguns fatores que geraram traumas nessa mulher. Primeira coisa, queridos, que eu quero estar mencionando, aleluias. Nós lemos, queridos, entendemos que essa mulher ela veio de uma família desestruturada, não é verdade? Seu pai, um homem inconstante, um homem desobediente, desequilibrado, sem estrutura alguma. Saul, nós lemos, não era um tipo de pai que Mical olhasse e podia se espelhar. Nesse relacionamento, pai e filha, nós enxergamos conflitos, vemos um relacionamento conturbado. Saul, ele buscava seus próprios interesses. Sabe o que eu enxergo, queridos? Que havia falta de paternidade. Alguém equilibrado, que olhasse para sua filha com um olhar diferente. E essa história me faz refletir. Quantos filhos órfãos de pais, filhos sem direção, filhos marcados por escolhas erradas dos pais e hoje sofrem as consequências, queridos. Nós precisamos exercer o nosso papel de pais, de mães, de esposas, de esposo. Alguém que ama, alguém que cuida, aleluia, Jesus. Alguém com caráter inegociável. Pais que não negociam seus filhos. Em Salmos 68, versículo 5, a palavra do Senhor diz: Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Em Salmos também 27, versículo 10, diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Aleluias. Temos que entender que por mais que alguém nos abandone, por mais que nós enfrentamos, queridos, situações que nós olhamos e vemos que não tem ninguém do nosso lado, mas nós temos que enxergar, aleluia, Jesus, que ainda que teu pai, que tua mãe, que qualquer pessoa nos abandone, Deus jamais nos abandonará. Deus jamais, aleluia, Jesus nos deixará só. Deus jamais nos deixará perdido, sozinho.
Ele é nosso refúgio, queridos. Ele é nosso baluarte. Ele é nosso socorro presente. Aleluias. Eu enxergo aqui, queridos, também que essa mulher, ela teve suas escolhas nulas. Mical, ela não tinha uma voz ativa, ela não falava por ela. Imagina, queridos, você ser uma pessoa que outros falam por você. Outros resolvem situações por você. Outros decidem seu futuro, imagina. Mical, ela não tinha uma voz ativa. Primeiro teve que presenciar seu pai perseguindo, querendo matar o homem a qual ela amava. Por vezes nós vemos que ela ajudou Davi a escapar das mãos do seu pai. Nós vemos que seu pai deu ela por mulher de Davi, e quando nós lemos, ela já estava nas mãos de outro homem. Imagina a cabeça dessa mulher, imagina os conflitos que essa mulher enfrentou. Imagina, queridos, dentro dela, tristezas, decepções. Mical, no primeiro instante, ela mostrou uma mulher guerreira. Mas com o decorrer, amados, da situação, ela se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa dura. Não porque ela quisesse, queridos, mas pelas situações que ela passou, por situações que ela enfrentou. E ela não teve a maturidade, ela não teve ali seus olhos abertos de enxergar que tudo aquilo que ela tinha enfrentado, tudo aquilo que ela tinha passado, seu pai sempre querendo matar o seu esposo, tirando ela da mão do seu esposo, entregando para as mãos de outro homem. Nós vemos que ela não teve essa maturidade de discernir. Aleluia, Jesus. Ela não teve essa maturidade de saber que Deus tinha algo melhor para ela. Eu digo espiritualmente, que Deus ele queria tratar ela, que Deus queria curar. E nós vemos que toda essa situação, queridos, gerou nela um trauma, gerou nela traumas não curados, traumas que impossibilitou ela de enxergar o propósito que Deus tinha para a vida dela. E talvez você esteja como Mical. Sofreu rejeições, sem voz ativa, insegura. Porém, esses traumas não podem, queridos, nos escravizar, causando em nós amarguras, aleluia, ressentimento, tristeza, solidão. Hoje nós temos essa oportunidade, essa escolha de querer continuar sendo uma mulher cheia de traumas ou uma mulher curada, transformada, livre dos traumas do passado e pronta para viver aquilo que de fato traz esperança. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Entendemos, queridos, que nós temos que olhar para o alvo, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que deixar para trás tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos causou feridas, tudo aquilo que um dia veio de encontro com a nossa vida e nos gerou paralisação. Aleluias. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que alegre-se na esperança, seja pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aleluias. Hoje nós temos essa oportunidade de perseverar, nós temos essa oportunidade de sermos tratados, de sermos confrontados, de abrirmos o nosso coração e deixar Deus nos tratar, nos curar, para que isso não gere uma paralisação na nossa vida espiritual, para que isso não venha afetar o propósito, para que isso não venha prejudicar no nosso futuro. Aleluia, Jesus.
Nós vemos, queridos, no versículo 23, a palavra do Senhor diz: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aleluia, Jesus. Olha aí o propósito, querido, sendo desconfigurado. Olha o propósito do Senhor sendo rejeitado por uma simples palavra, por uma simples atitude, por um comportamento, por traumas que não foram tratados. Gerou tudo isso na vida dela. Mical, queridos, não teve visão espiritual. Mical, ela não teve visão do propósito. Ela não enxergou o lado espiritual daquilo que seu esposo, que ele estava fazendo para o Senhor, da dança, aquilo que seu esposo estava fazendo. A falta de visão fez com que ela o desprezasse em seu coração. A falta de visão, queridos, comprometeu ali o relacionamento dela, comprometeu ali o futuro. Aleluia, Jesus. E a falta de visão, queridos, compromete o nosso relacionamento com pessoas, compromete o nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós não temos visão, fazemos das coisas espirituais meras coisas insignificantes, desprezíveis, sem valor, que não tem visão. Quem não tem visão, querido, se perde em palavras. Ela se perdeu em palavras. Ela se perdeu dentro de si, ali desprezando teu esposo no teu coração. Aleluias. Aleluia, Jesus. Quem não tem visão do propósito de vítima passa a ser alvo e depósito de traumas que influencia seus comportamentos. Eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje. Quais os traumas que têm influenciado sua vida? Que têm feito você rejeitar oportunidades? Quais os traumas que têm te tornado uma pessoa, uma mulher dura? Que fez com que você não acreditasse mais em ninguém? Entenda, queridos, algo. Não é porque você sofreu traições, não é porque você sofreu perseguições, não é porque mentiram para você, te enganaram, que você tem que se fechar para tudo e para todos. Sua escolha vai definir, a sua escolha, queridos, vai definir o seu destino profético que Deus tem reservado para você. Deixa eu repetir de novo para você. A sua escolha vai definir o destino profético que Deus tem reservado para você. Aleluia. A escolha dessa mulher, amados, definiu o destino dela. Uma mulher, aleluia, Jesus, que não pôde gerar. Uma mulher que não pôde gerar filhos. Aleluias. Deixa eu dizer algo para você no dia de hoje. Passe a lembrar, queridos, desses traumas. Não como algo que te traz dor, mas algo que foi superado e que hoje não te domina mais, mas sim que você o domine. Você consegue. Nós conseguimos. Não porque nós somos melhores, não porque você é melhor, mas porque você entendeu o propósito, mas porque nós entendemos o propósito e aprendemos a governar nossas emoções. Aleluias. Deixa eu orar por você agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento, Pai, esta pessoa, Senhor, nas tuas mãos. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha entrando com cura, Pai. Liberta essa vida, Pai. Livra essa vida, Pai, de todo o trauma do passado, de tudo aquilo que falaram, Senhor, de tudo aquilo que fizeram, Pai, que gerou feridas, Pai, que gerou dificuldade, Senhor, dessas pessoas de estar se relacionando com outras. Pai, traumas não resolvidos. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Traumas que gerou infertilidade na sua vida, que impossibilitou, Pai, que está impossibilitando dessas vidas, Pai, de viver os sonhos do Senhor, de viver o melhor do Senhor nessa terra. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai,
Aleluia, Jesus, essas vidas sendo tratadas. Eu profetizo, Pai, essas vidas sendo curadas, Senhor, restauradas, para crer e para viver a fertilidade, para viver, Senhor, o destino profético, Pai, que o Senhor tem para a vida de cada um.